Oi pessoal, tudo bem? Então hoje é a segunda parte, do nosso capítulo 4. Como a professora havia comentado com vocês, eu dividi o módulo em 2 capítulos para que vocês não tivessem esse acúmulo de conteúdo aí, não dificultasse na hora de estudar, tá? Nós vamos falar um pouco de perímetro e de área. Peço que vocês resolvam os exercícios também, que ficarem na apostila, que vai ajudar muito vocês aí, que ajudará muito vocês no aprendizado mesmo. Alguns exercícios foram lá naquela época do início da quarentena, onde a gente mandou uma lista de exercícios, tá? Então eu peço que vocês agora acompanhem, prestem atenção, se precisar voltem o vídeo, se ficar com dúvidas, vão anotando as dúvidas que depois a gente tira, tudo bem? Então pessoal, o que é o perímetro? É uma medida do comprimento do contorno de uma figura, tá? Então aqui, ó, eu tenho uma figura, né? O que é o perímetro? É a medida disso aqui, ó, desse contorno, tá? Então, perímetro é a medida do contorno da figura. Se aqui é 4 centímetros, aqui também é 4 centímetros. Se aqui é 3, aqui também é 3. Então, eu não quero saber a medida de todos os lados? Então, eu vou fazer 4 mais 3 mais 4 mais 3. 4 mais 3, 7. 4 mais 3, 7. 7 mais 7, 14 centímetros, tá? Então, perímetro é a medida do contorno, tá? De uma figura. Um exercício aí de perímetro pra gente fazer. Da página 105, 115, o exercício 5. Na frente da casa de Natália, há um portão cujas dimensões são de 6 metros de comprimento por 2 metros de altura. Natália quer reforçar todo o contorno desse portão, colocando barras de ferro. Quantos metros de barras de ferro Natália vai usar no portão? Então, aí, nós temos, quando nós não conseguimos fazer, imaginar os números apenas, a gente vai lá e desenha, né? Então, o portão da casa da Natália é assim, tá? Ele tem 6 metros de comprimento e 2 metros de altura. O que ela quer? Ela quer colocar barras de ferro para reforçar todo o contorno desse portão, tá? E aí, para ela saber a quantidade de barras de ferro que ela vai comprar, ela precisa saber a medida do contorno. Então, ela precisa saber o quê? O perímetro. Se eu tenho 6 metros aqui em cima, eu também tenho 6 metros aqui embaixo. Se eu tenho 2 metros numa lateral, eu tenho 2 metros na outra, tá? Aí é só somar. 6 mais 2 mais 6 mais 2. 6 mais 2, 8. 8 mais 6, 14. 14 mais 2, 16 metros de barras de ferro ela vai precisar para fazer esse contorno no portão, tá bom? Então, vamos lá. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre área. A área é a medida de uma superfície, tá? Então, vamos pensar aqui na nossa sala de aula, que eu tenha medido, eu quero saber quanto de rodapés eu vou colocar na minha sala de aula. Vamos pensar assim, ó, pessoal, eu vou até apagar essa parte para explicar melhor para vocês. Então, vamos pensar que eu vou, aqui a nossa sala de aula, tá? Que ela tem 4 metros por 5 metros, de repente. E aí, o que eu quero saber, né? Aqui no cantinho da minha parede, eu quero colocar lá no finalzinho o rodapé, tá? Vou comprar um piso e eu tenho que saber quanto de rodapé eu vou colocar no contorno da minha parede, tá? Para eu saber o contorno da minha parede, das paredes aqui da minha sala de aula, eu vou ter que descobrir então o perímetro. 4 mais 5. Se aqui é 5, aqui também é 5. Se aqui é 4, aqui também é 4. Tudo bem? Então, o perímetro da minha sala de aula é 4 mais 5, 9,
mais 9, 18 metros de rodapé. E aí eu quero saber quanto que eu vou colocar de piso na minha sala de aula, né? Porque a área é a medida de uma superfície. Aqui a superfície onde nós pisamos, por exemplo, que eu quero colocar de piso. Quanto de piso eu vou comprar? A área, pessoal, é lado vezes lado. Então, para eu saber a área de quanto de piso vai aqui, eu vou fazer 5 vezes 4, que é igual a 20 metros quadrados, tá? Então, eu vou precisar de 20 metros quadrados de piso para colocar no chão da minha sala de aula e 18 metros para colocar no meu rodapé, tá bom? Então, vamos lá. A área é a medida de uma superfície. Então, vamos fazer alguns exercícios também de área. Aqui a professora ensinou para vocês a fórmula, lado vezes lado. Pega um lado vezes o outro, vocês descobrem a medida da superfície, tá? Vamos supor que tem aí um campo de futebol de, sei lá, 50 metros por 20. A área não é lado vezes lado, então eu vou fazer 50 vezes 20. 50 vezes 20 é igual a 1000 metros quadrados, tá? Vamos supor aí. Então, nós aprendemos pela fórmula agora. Só que lembra que ano passado, né, principalmente para quem estudou aqui no colégio, aprenderam o perímetro, como nós fizemos agora, e a área por quadradinhos, né? Como que eu vou fazer isso? Olha a minha área. Eu posso contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Área é lado vezes lado, vezes 1, 2, 3, 4, tá? 1, 2, 3, 4. Então, a área dessa primeira imagem, 7 vezes 4, 28 aí centímetros quadrados, né? Se eu não me engano, no exercício 2 da página 117. Na B, a gente termina, aqui a professora não colocou os quadradinhos, mas vocês façam pontilhados aí, ó, nas duas figuras, tanto na A quanto na B, para terminar os quadradinhos, tá? Para vocês saberem, se vocês contarem aqui, também vai ter 28 no total. Então, eu descobri que na B eu tenho 6 centímetros aqui embaixo, porque eu vou ter 6 quadradinhos. E aqui eu tenho 5 centímetros, porque eu vou ter 5 quadradinhos. A área é igual a 6 vezes 5, que é igual a 30 centímetros quadrados. Pessoal, percebam que todas as vezes que eu falei de área, eu falei centímetros quadrados, tá bom? Por quê? Centímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados são unidades de medidas de área, tá? É convencionado assim. Vamos lá então para o exercício 6 da página 119, né? Aí tá pedindo para a gente colocar quanto que tem de área cada imagem. E diz lá assim, ó. Atenção, quando metade do quadradinho está colorida, podemos dizer que sua área é meio quadradinho, tá? Então, fácil, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó, só metade está colorida. Então, aqui vale meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e meio. 6,5 centímetros quadrados. Na próxima imagem, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos inteiros. Aqui eu tenho metade e aqui eu também tenho metade. Metade mais metade vai dar 1 inteiro. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais meio, 7. Não, tá errado. Acho que eu fiz o desenho errado, pessoal. Só um minutinho. Não, eu contei errado. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e meio, ó, tá certo, desculpa, tá? 6,5 centímetros
quadrados. Então, se metade do meu quadradinho tiver pintado, eu não vou contar com uma unidade de medida inteira, e sim apenas metade, tá bom? Agora, pessoal, lá no exercício da página 121, nós vamos ter aqui eu vou ler o enunciado e nós vamos resolvendo juntos, é melhor. Vamos lá. Observe na malha quadriculada, ao lado, a representação dos cômodos da casa de Bianca. Considere que o lado de cada quadradinho da malha quadriculada mede 1 metro e faça o que se pede. Cada ladinho aqui mede 1 metro, tanto é que aqui, ó, juntou-se 3 quadradinhos, 3 metros, tá vendo, ó, 3 quadradinhos, 3 metros. Então, vamos lá, determine em metros quadrados a área de cada cômodo dessa casa. Então, vamos lá, o quarto A. Pessoal, eu vou fazer só o exercício A, tá? Para não ficar maçante. O quarto A, eu tenho 3, ó, área é igual 3 vezes, ó, 3 também, tá vendo? 3 vezes 3 é igual a 9 metros quadrados esse quarto. A cozinha, que fica aqui, ó, a cozinha, ela tem 2 vezes 4. Então, a minha cozinha tem 8 metros quadrados. O próximo, o quarto B, a área do quarto B, que é 3 de comprimento vezes 3 de largura. 3 vezes 3, 9 metros quadrados. O próximo, o banheiro, tá? A área do banheiro. 2. Professora, mas não tem mais a medida do banheiro. Lógico que tem. Ó, a parede aqui, ó, 2 quadradinhos, ó. Então, também é 2. 2 vezes 2, 4 metros quadrados esse banheiro. Próxima área. A sala. A sala é esse maiorzão aqui, que tem 4 vezes 4, que vai dar 16 metros quadrados. E por último, a área de serviço, que nós temos 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8 metros quadrados. Viram? Tranquilinho para a gente saber a área de cada cômodo da casa, tá? Vou deixar que vocês finalizem aí o exercício da página 121. E eu vou fazer com vocês, pessoal, esse aqui, ó, que é o exercício 2 da página 123, tá? Percebam que eu tenho um quadrado e um outro quadrado dentro, que de vocês é cinza, mas por eu não ter a cor de caneta, eu coloquei a vermelha, né? Então, vamos lá. Calcule em centímetros quadrados a área da parte colorida de cinza e da parte colorida de azul na figura ao lado. Então, o que acontece? As medidas que eu tenho são essas daqui, tá? Vou fazer aqui a medida do azul, mas o azul, percebam que ele não tá completo. Por quê? Porque tem um cinza por cima. Então, vamos lá, vamos por partes. Aqui, pessoal, nós formamos um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Um triângulo que tem os 3 lados iguais. Então, se aqui é 2 centímetros, aqui é 2 centímetros e aqui também é 2 centímetros. Então, aqui o lado do meu quadrado é de 2 centímetros. Se aqui é 2, aqui também é 2 centímetros, aqui também e aqui também. Então, a do meu quadrado cinza, a área é igual, eu só preciso de 2 lados, tá? Lado vezes lado, 2 vezes 2, que é igual a 4 centímetros quadrados.
Quando eu vou fazer o azul, mesma coisa, ó, lado vezes lado. Então, a área do azul é 4 vezes 4, que vai dar 16 centímetros quadrados. Mas lembra que a professora falou que o cinza está por cima? Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa subtrair, tá? Então, eu vou fazer 16 menos 4 centímetros quadrados, que vai dar 12 centímetros quadrados. Então, a área do quadrado cinza é 4 centímetros quadrados e a área do quadrado azul, 12 centímetros quadrados, tá bom? Aí, também, para nós finalizarmos agora, eu vou fazer com vocês o último exercício, tá? Que a gente primeiro vai aprender sobre a área de triângulo, tudo bem? E depois o último exercício da página 125. Então, vamos lá. A área do triângulo é quase a mesma fórmula da área de um quadrado ou de um retângulo. É lado vezes lado, com uma diferença. A gente divide por 2. Então, nós vamos fazer lado vezes lado dividido por 2. Por quê? Porque um triângulo, pessoal, um triângulo é a metade de um quadrilátero, ó, de um retângulo ou de um quadrado. Por isso que nós dividimos por 2. Então, vamos fazer esse exercício aqui, ó, que é o H. Agora, calcule em centímetros quadrados a área do triângulo representada. Então, vou fazer lado vezes lado, ó, dividido por 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, a área do triângulo é lado vezes lado, dividido por 2, tá? Então, 4 vezes 4, 16, dividido por 2, vai dar 8 centímetros quadrados. Por quê? Porque se eu fosse fechar aqui, ó, percebam que eu ia formar um retângulo. Um retângulo, ele é formado por 2 triângulos. Por isso eu uso a imagem sendo por isso eu uso a fórmula de área de um retângulo e divido por 2, tá? Porque é formado por 2 triângulos. Exercício D. Exercício D da página 125. Vamos ler então todo o nosso exercício para ver como que vai ser, tá? Eu não vou realizar todos, tudo bem? Eu vou realizar só um pedacinho, só o D, que eu acho que é um pouquinho mais complicadinho de vocês entenderem, tá bom? Então, vamos lá. Área do paralelogramo. A professora pediu que aos alunos que formassem um quadrilátero, juntando as peças mostradas abaixo. Então, ele vai ter aí um trapézio e um triângulo, né? Um triângulo retângulo. Veja os quadriláteros que Lucas e Simone montaram. Então, o Lucas, ele montou um paralelogramo, né? Com 2 pares de lados iguais. E a Simone montou também outro paralelogramo, sendo que é um retângulo. Então, vamos lá, no exercício D. Observe as medidas das peças e calcule a área do paralelogramo formado por Lucas. Para a gente fazer o cálculo, né, desse daqui, a gente sabe medir a área de um paralelogramo, sendo ele um retângulo, não é? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar esse paralelogramo do Lucas como o da Simone. Nós vamos tirar essa parte aqui, ó, e vamos transferir para cá. Tudo bem? Quando nós transferimos, nós formamos um paralelogramo, sendo ele um quadrado, um retângulo, desculpa. O retângulo, então, não é lado vezes lado? 9 vezes 3 é igual a 27 centímetros quadrados.
Então, a área do paralelogramo do Lucas também é de 27 centímetros quadrados, tudo bem? Pessoal, então aqui nós terminamos o capítulo 4, tá, de matemática e também finalizamos a apostila 1, tudo bem? Então, a gente se vê na próxima aula, onde a gente já vai iniciar a apostila 2, tá bom? Um beijão, até a próxima!